Vamos entrando aí. Glória a Deus, vamos entrando, vamos entrando. Bom dia, Vi. Deus te abençoe. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Bom dia ao Charles, Saulo, Lucas. Vamos entrando. Queridos, ao pastor Tiago. Fortaleza. Passar a pandemia aí, passar essa loucura aí, nós vamos para Fortaleza. Queridos, na verdade essa live aqui, como de costume, quem me acompanha sabe, Maidana, quem me acompanha sabe que quando eu venho para as lives, eu faço meio lives relâmpagos, né? De 20 minutos no máximo. Para tratar de um assunto específico, para ir direto ao ponto, ou para anunciar alguma coisa, né? E sábado que vem eu vou fazer eu vou dar uma aula sobre desmistificando o propósito. Por quê? Muitas pessoas se perguntam para mim, perguntam para outros pastores, aquela pergunta de sempre: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Como descobrir o propósito de vida? Qual é o propósito que Deus tem para mim? A maioria das 99,9% das pessoas que eu conheço já se perguntou. Então as pessoas se perguntam. E as que descobriram, as pessoas que já descobriram seu propósito, para quem descobriu uma coisa tão clara, tão óbvia, que a gente fica até espantado quando as pessoas ficam buscando incansavelmente qual o propósito de Deus na vida dela. Mas assim, resumo de tudo. O propósito de vida se resume em Gênesis 1:26. Irmãos, pelo amor de Deus, qualquer coisa que se fale de propósito nessa vida, que esteja fora, que não tenha como base, ou que não tenha nenhuma ligação com Gênesis 1:26, põe um pé atrás, que é furada. Quando falamos de propósito, a primeira coisa que precisa vir na sua mente, como base, como plataforma, como trilho, é Gênesis 1:26, ok? Claro que sábado nós vamos falar mais sobre isso, de maneira específica, verso por verso, ampliando, fazendo conexões com outro texto, mas eu já quero te dizer isso. Eu já quero te dar essa palavra, te dar esse código, pelo amor de Deus. Gênesis 1:26 é a plataforma. Gênesis 1:26 é o trilho. Gênesis 1:26 é o guia. Gênesis 1:26 é a base de todo aquele que quer descobrir o propósito de vida. É muito simples, ok? Não, Elisa, o treinamento do propósito é sábado que vem. É próximo sábado, dia 11. Propósito é diferente de chamado. Na aplicação, é diferente na aplicação, mas elas se conectam. Propósito é o plano, chamado é como você executa o plano. A pergunta da Nilce, eu vou fixar sua pergunta aqui. Cadê? Como é que faz aqui? Eu vou fixar aqui, porque muitas pessoas também têm essa dúvida. Propósito é diferente de chamado? Se a gente for pegar
o termo na Bíblia, ok? Por exemplo, os 5 ministérios. E ele chamou uns apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores, outro para mestres. Então, os 5 ministérios falam de chamado. Mas o chamado, ele só é dado para cumprir o propósito. E qual é o propósito? Edificar a igreja para que a igreja se torne a estatura do varão perfeito. Vamos de novo. Pega a chave aí. Propósito é diferente de chamado? Na aplicação, sim, mas elas se conectam. Os dois se conectam. Chamado e propósito estão conectados, porém na aplicação eles são diferentes. Propósito é o plano. Propósito fala do propósito eterno, fala do plano eterno. Ok? Mas chamado fala como eu vou executar o propósito. Exatamente, Vi, é isso aí. Chamado só é dado para cumprir o propósito. Eu não posso cumprir o propósito sem antes ter sido chamado. Mas os que foram chamados, só foram chamados porque já fazem parte do propósito eterno de Deus. Deus não chama ninguém que já não faz parte do seu plano. Irmãos, eu estou construindo uma coisa. Eu estou construindo uma mesa, uma ferramenta, uma cadeira, uma mesa. E eu preciso de um martelo. O propósito é a mesa. O propósito é que a mesa fique pronta. O martelo faz parte do chamado, é o chamado. Mas eu só peguei o martelo para poder pregar ali as pernas da mesa, porque o martelo faz parte do propósito. Então eu não ia pegar o martelo, eu não ia chamar o martelo se o martelo não fizesse parte do propósito. Entenda, você tem um propósito. E é óbvio. E Efésios 1:3, 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então entenda. O chamado que Deus te deu é para cumprir o propósito eterno dele. Agora, uma vez que você descobriu o propósito, baseado em Gênesis 1:26, agora o próximo passo é descobrir o chamado, descobrir a vocação. Porque agora eu vou executar o chamado e a vocação por causa do propósito. Ou seja, exatamente, Débora está compartilhando aí conosco. Devemos viver por propósito e não por propostas, exatamente. Então, é claro que para quem está procurando, para quem está em busca da coisa, né, é algo muito complexo, muito difícil. Mas para quem já encontrou, irmãos, é uma coisa tão clara, tão... E aí você vai ler a Bíblia, você fala, meu Deus, o negócio está escancarado. Claro, pela luz e na ótica do Espírito Santo, tá, irmãos? Não vamos ser aqui carnais ao querer afirmar que isso se descobre porque um dia a gente acorda e fala, cara, hoje eu vou descobrir, ponto final. Se não for pelo Espírito Santo, não vai. Por isso em Efésios o apóstolo Paulo vai fazer a oração no capítulo 1, que o Espírito de sabedoria e revelação, sabedoria para entender, revelação para ver. Então eu preciso ver e entender aquilo que Deus está propondo diante de mim. Por isso todas as vezes, irmãos, você vai ver eu dando uma aula, você vai ver eu participando de uma aula, você vai ver eu pregando, você vai ver toda vez, 99% das vezes eu vou orar que o Espírito de sabedoria e revelação sejam plenos em meu entendimento. Por quê? Porque eu sei que o que eu vou falar, o que eu vou ministrar não é coisa da terra. O que vai ser ministrado não é algo terreno. O que vai ser falado não é algo carnal. É algo que se discerne somente pelo Espírito. Ok? Então, por exemplo, vamos entender biblicamente uma situação na Bíblia.
João 21, e aqui eu já vou entrar e já vou finalizar na questão bíblica. Vamos pegar uma situação na Bíblia. João 21, Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus aparece para os discípulos, e aí Pedro, que ele estava ali pescando e tudo mais, no versículo 7 a Bíblia fala que quando ele discerne que é o Senhor, ele cinge de roupa, ou seja, ele se veste, e aí ele sai nadando na frente do... Porque os discípulos estão no barco. Pedro fica tão desesperado, é o Senhor! E ele pula na água e sai nadando na frente, e vai de encontro com Cristo. Aí no versículo 15, Jesus fala assim, ó, e depois de terem jantado, então Pedro foi em direção a ele e tal, eles jantaram, aí olha só, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, eu estou em João 21, 15, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Por que que a primeira pergunta, Jesus faz 3 perguntas, lembrando, princípio rabínico, ok? Lembrando do princípio rabínico, perguntas são mais importantes que as respostas. Ok? Perguntas são mais importantes que as respostas. Por que perguntas são mais importantes que as respostas? Simples, porque perguntas são as respostas. Alright? E aí, a primeira pergunta, Jesus fala, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Por que é que Jesus está fazendo essa comparação? Você me ama mais do que estes? Porque Pedro acabou de demonstrar que a paixão e o amor que ele tem por Jesus é maior do que os dos outros discípulos, porque ele foi nadando de braçada na frente dos discípulos que estavam recolhendo rede, iam nadar, iam mexer com o barco para poder chegar perto da areia para poder encontrar com Jesus. Pedro não. Pedro não quis nem saber de rede, Pedro não quis nem saber de barco, Pedro já pulou na água e foi nadando. Então ele demonstrou que tem mais paixão e demonstrou que ama mais. Por isso a primeira pergunta é, amas-me mais do que estes? Cara, muita gente, por não entender o contexto, ele interpreta errado. Porque assim, ó, eu já vi neguinho pregando que Jesus está perguntando assim, Pedro, você me ama mais do que você ama esses discípulos? Você ama mais esses discípulos? Você ama mais esses apóstolos do que a mim? Não. Pega o contexto, gente. Pega o contexto. Pega o contexto. Jesus estava assim, cara, você me ama mais do que eles me amam? E olha só. O que ferve por dentro, cheira por fora. O que ferve por dentro, cheira por fora. Pega essa frase. O que ferve por dentro, cheira por fora. Pedro estava tão carente, mas ao mesmo tempo tão apaixonado por Jesus, que quando ele disse, é o Senhor, ele saiu correndo, ou seja, cheirou por fora. E aí Jesus pergunta, você me ama mais do que estes me amam? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Outro código. Não adianta dizer que você ama Jesus se você não está cuidando daquilo que ele ama. O que é que Jesus ama? Jesus ama pessoas, porque ele morreu por pessoas. E se ele morreu por pessoas, é óbvio que ele ama pessoas, porque João 3,16 vai dizer isso, e é óbvio que ele se importa com pessoas. Então, Jesus está dizendo, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, uma prova de amor que você pode demonstrar por Jesus, não é só olhando para o céu e mandando beijinho para ele, mas é cuidando daquilo que ele se importa. Pessoas. Vamos lá. 16. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diz-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Outro código. Principalmente em cônjuges. Ah, você me ama? Ah, você sabe que eu te amo. Ou seja, quem ama, cuida. Quem cuida, ama. 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu
por ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A questão não é saber. A questão é demonstrar. O negócio não é, você sabe que eu te amo. Não, não é saber. Cadê? Tem que demonstrar. Então apacenta. Aí tem N coisas que a gente pode entrar aqui, mas eu tô dando só uns flashes aí. Aí, olha o 18. Eu tô falando de propósito, para quem chegou agora. Verso 18. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, como quem levanta a camisa assim, ó, para poder vestir, quem levanta os braços assim, para poder vestir a camisa, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse, segue-me. Para de graça. Irmãos, olha que conversa mais esquisita. Olha que diálogo mais esdrúxulo. Olha que diálogo mais meio que sem noção. Se você olhar isso com os olhos naturais, você vai ver que esse diálogo é um diálogo sem noção. Tá, olha o contexto. Jesus, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí, Jesus fala assim, olha só. Sabia quando você era mais jovem, mais moço, você se vestia, você tomava banho, você andava para um lado para o outro. Mas você sabe que quando você ficar velho, você vai ficar aleijado, você vai ficar numa cadeira de roda, o povo vai te levar para onde você nem quer ir, mas você vai ter que ser levado porque você está na cadeira de roda. E outro, você vai estar tão ruim, tão mal das pernas, que você não vai conseguir se vestir sozinho, você não vai conseguir se limpar sozinho. Vão ter que te vestir, você vai ter que estender a mão e vão te colocar a camiseta em você, vão vestir você. Aí a Bíblia diz assim, ó, que Jesus estava falando com que morte ele tinha que glorificar o nome do Senhor. Irmão, você tá doido? Assim, Pedro, tu me amas? Eu amo. Então você vai morrer aleijado, vão te limpar, vão te trocar, e é assim que você vai glorificar a Deus. Ah, mano. Olha que doideira, que conversa mais esquisita, velho. Que conversa mais sem peça. Como assim? Você tá me falando, perguntando se eu te amo? Irmão, se sou eu lá, eu já ia bugar. Eu ia bugar, ia dar tchutchu. Pô, peraí. Você tá perguntando se eu te amo? Então eu te amo. E agora você tá profetizando que eu vou morrer aleijado? Que o final da minha vida é nego me limpando, me trocando? Esse é o resultado por te amar? Esse é o resultado por demonstrar meu amor por você? Então deixa eu te falar. Sabe aqueles grandes homens de Deus, como Miles Monroe, que morreu numa queda de um avião? Como David Wilkerson, que morreu num acidente de carro, bateu no carro e morreu de maneira trágica. Como outros grandes homens de Deus que morreram, como por exemplo, John Lake, que morreu de um derrame, deu um derrame e morreu. Aí, sempre tem os religiosos, sempre tem os tertúlios. Galera da Escola do Reino Club tá aí, vão entender o código aqui. Sempre tem os tertúlios que vão... mas morreu de derrame, morreu de acidente de carro, capotou e morreu, caiu o avião, mas não era homem de Deus, ele não era, será que não estava em pecado? Será que não tinha fita malandra? Será que não estava envolvido com fita malandra? Morreu assim? Irmão, deixa eu te falar. Está na Bíblia. Jesus falando para Pedro. Jesus falando para Pedro. Você vai ficar na cadeira de roda. Você vai... você não vai conseguir tomar banho sozinho. Você não vai conseguir se vestir sozinho. Tá aqui, irmão. Eu só tô traduzindo para você. E
E ó como é que diz? Falando de como ele iria glorificar Deus. Irmão, avião que cai come de Deus, mulher de Deus, carro que capota. Irmão, deixa eu te falar. Eu tô te mostrando na Bíblia. Pode ser e pode ser. E saberemos só no final, só no tribunal de Cristo. Mas pode ser que foi assim que ele glorificou a Deus na morte. Eu tô em João 21, 19. Evangelho de João 21, 19. Então pode ser, ok? Pode ser que esses caras glorificaram a Deus nesse tipo de... Aí você fala, pastor, mas não faz sentido. Uai, não faz sentido o quê? Leia a Bíblia. Como não faz? Não faz sentido pros tertúlios religiosos. Não faz sentido pros fariseus. Agora eu quero ver falar para Jesus, Jesus, não faz sentido glorificar Deus nesse tipo de morte. E os africanos? Quem tá na Nigéria sendo queimado vivo? No Irã, quem tá sendo enforcado? Quem tá sendo queimado vivo? Quem tá sendo cerrado ao meio? Em Hebreus 11, quando vai dizer que os caras foram cerrados, foram apedrejados. E aí, Paulo vai dizer em Hebreus, porque Paulo foi o autor das Hebreus, eu já fiz altas lives, já dei aula, já participei de aulas de lives com o pastor Eduardo, já fiz a live aqui, provando que o autor das Hebreus é o apóstolo Paulo vai dizer, em Hebreus 11, homens cujo mundo não era digno. E olha como é que os caras morreram. Homens que o mundo não era digno. Bom, o planeta Terra não foi digno que esses caras pisaram nessa terra. Quem tá pegando? Quem tá pegando? Quem tá pegando? E aí, deixa eu te falar. Oh, meu Deus. Agora entra o propósito. Porque se você não tiver clareza do propósito, você vai se distrair com coisas que não te levarão a nada. Irmão, isso aqui não é aulinha de autoajuda não, tá? É escritura bíblica. Bíblia sagrada. Se você não tiver clareza do propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai se distrair. Aí Pedro ficou meio... Imagina, irmãos. Imagine você nessa conversa com Jesus. Aí Pedro apavorou. Aí, olha o que acontece. Ó, pega esse código. Quando o diabo não consegue te distrair... Perdão. Quando o diabo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Pega o código. Quando o diabo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Porque a distração para quem é do reino é destruição. Eu vou repetir. Quando o diabo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Porque quem é do reino, distração é o mesmo que destruição. Meu Deus. Vamos para a Bíblia. Versículo 20. Versículo 20. Vamos para a Bíblia. Olha só. Para quem chegou agora, eu estou em João 21, 20, eu já tô encerrando. E Pedro, voltando-se, viu que o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem? João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Meu Deus! Olha só! Jesus acabou de dar uma palavra profética de como Pedro ia morrer. E ele ficou meio dodóizinho. Ó, aí ele se distraiu, ele viu João. Irmão, João tava passando. Ó, a Bíblia diz que ele viu João passando. João tava seguindo Jesus. Aí João tava andando, ele viu João. Ó, eu vou cair numa cadeira de roda. O nego vai me levar.
Eu vou morrer desse jeito. E esse aí? E João? Ô Jesus, eu vou cair desse jeito, eu vou morrer desse jeito. E desse aí, o que vai ser dele? O que vai acontecer com o João? Porque pra mim tá ruim, mas eu quero... E ele? O discípulo amado. Porque se ele é o amado, como é que ele vai morrer de uma morte natural? Ele vai... Hã? Pra mim, é catástrofe. E ele? O que aconteceu? Versículo 20. Depois, quando você for anotar na sua Bíblia, versículo 20, você pode colocar aí sem medo de errar. Distração. Versículo 20, você pode pôr uma seta e escrever distração. Pedro se distraiu. Esquece, irmão, João, esquece... Ah, só um parêntese. Só existe uma passagem na Bíblia, e é essa do versículo 20, que diz que João é o discípulo amado. Detalhe, tá no Evangelho de João. Ou seja, João escreveu que ele era o discípulo amado. Irmão, deixa eu te falar, quem sabe que é amado, sabe que é amado. Quem entendeu o amor de Deus, sabe que é amado, velho. Ele falou, ó, que João tá escrevendo, pô, capaz. Rolou uma treta aqui. Deixa eu te contar uma história, que eu vou escrever uma história, cara. Pedro quis entretar comigo. Pedro tentou vir de fita malandra pra cima de mim, velho. Eu tava de boa, eu tava só passando, eu tava contemplando a natureza. Aí eu vi Pedro conversando com Jesus, ele olhou pra mim e falou assim, isso aí, o que vai acontecer? Mano, eu tava de buenas. Ou seja, a distração faz você atingir pessoas que não tá nem aí com a história. Deus! Olha o 21, olha o versículo 21, vamos pro final. E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Traduzindo, Jesus falou assim, ó, vai cuidar da tua vida. Ai, Jesus falou, vai cuidar da tua vida. E essa vai pros pastores. Ó, você sabe que João, cara, o Evangelho de João é poderosíssimo. Ah, é um dos livros que tem muito código. Deixa eu te falar. Porque João vai falar que Jesus é o bom pastor. João fala que Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Porque no Evangelho de João tem 7 eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho de João você vai ter o código do eu sou. E aí, um desses códigos, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. Agora você imagina, se ele é o bom pastor, imagina o pastor o pastor chega no tecladista e fala assim, rapaz, eu cheguei aqui, eu vi o púlpito aqui, a nave, um monte de cabo pra tudo quanto é lado, uma sujeira, um negócio. Ó, tecladista, você vai ficar de banco, vou te deixar de banco, você vai ficar em disciplina. Ó, tecladista, eu vou ficar de banco? E o fulano que deixou, e o guitarrista que deixou, não sei o quê. O batera tá com um monte de baqueta quebrada, lascada, tá lá no aquário dele, tá cheio. O baixista deixou. Aí o pastor fala assim, ó, vai cuidar da sua vida. Eita! Sabe o que acontece? Aí o cara sai da igreja, começa a postar coisa na internet contra o pastor, e começa a falar, o pastor é endemoniado, o pastor é um demônio, o pastor... Imagina, ó, e Jesus é o bom pastor. Então o modelo é ele. Imagina, pastor chega, você chega no teu pastor, o que vai acontecer com o fulano? Não te interessa. Não te interessa, vai cuidar da sua vida. Não, eu dou risada, irmão, porque assim, eu quando eu leio a Bíblia, eu imagino o filme. E eu fico imaginando, cara. E esse? O que vai acontecer com ele? Pedro, não te interessa. Vai cuidar da tua vida. Só me segue. Não te interessa. Então,
Vocês estão preparados que eu vou falar agora? Vou falar aqui. Eu vou falar. Continua o texto, continua a leitura. Versículo 23, então, ele fala, né? Versículo 22. Segue-me tu. Olha o 23, olha o 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Se você é um bom leitor, e se você consegue entender bem o português, o versículo 23, assim, você vai entender que no versículo 23 está acontecendo aqui. Acontecendo o quê? Que Jesus falou, não te interessa, vai cuidar da sua vida e me segue. Se você entender o que aconteceu, Pedro saiu, foi no meio dos discípulos e começou a falar assim, galera, eu tava com Jesus agora, eu vou falar aqui, morre aqui. Mas Jesus começou com uma conversa, se eu amava ele, cara, vocês estão ligados, eu amo Jesus, vocês sabem disso. E aí depois ele começou a falar que eu ia ficar numa cadeira de roda, que nego ia me vestir e tal. Aí eu perguntei, aí João tava passando nessa hora, eu falei, bom, se eu vou acabar assim... Aí eu perguntei pra Jesus, mas e o João, o que vai acontecer com ele? Galera, morre aqui. Sabe o que Jesus falou pra mim? Que ele não vai morrer. Aí eu imagino já os discípulos, como assim? Como João não vai morrer? Galera, pelo amor, morre aqui. Mas Jesus falou pra mim, eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer. Jesus falou que se eu quero que ele fique até que eu venha, ele não vai morrer. Ou seja, galera, fique ligado, não tô falando nada, mas João é um dos Vingadores, João é imortal, João é um dos membros do X-Men, João é X-Men, João é alguém dos Vingadores, João é alguém... Quem tá pegando? Ele é imortal, ele não vai morrer, gente. Irmãos, quem tá pegando, quem tá assistindo o filme comigo aqui? Quem tá comigo? Pedro começou a falar um monte de... Por quê? Distração faz isso. Distração dentro do propósito faz você ficar alucinado. Faz você falar coisa que não tem peça em cabeça. Você começa a ver você começa a ver coisa que não tem. Você começa a falar coisa que não tem nada a ver. Para de graça. Se o diabo não consegue te destruir, ele vai fazer de tudo para te distrair. Só que para o eleito, para o escolhido, distração é o mesmo que destruição. Nilce, João Highlander. João Highlander. Ao Chuck Norris do primeiro século. Não, gente, para tudo. Bom, vou acabar a live aqui. Mas vocês entenderam. Tá? Vocês entenderam. Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Deixa eu só dar mais um código pra vocês. 5 minutinhos, eu prometo, já vou encerrar. Aí, presta atenção. Pedro então demonstrou, porque depois disso, depois dessa situação, ficou claro que Pedro ficou assim, com João. Eu fico imaginando na hora de comer, na hora deles comerem, Pedro comendo assim, Esse cara é imortal, mano. Esse cara não vai morrer. Eu fico imaginando na hora do café. Pedro olhando pra ele. Não, deixa eu ver como é que ele pega essa xícara. Deixa eu ver como é que ele bebe esse negócio. Porque se eu fizer igual, quem sabe eu fico imortal também. Ai, Deus.
ficou notório que Pedro ficou, ó. Esse cara é da Liga da Justiça, mano. Quem pegou? Aí, olha o que Deus permite. Ah, você tá com... Você tá com tretinha com João, Pedro? Pedro, você tá com... Você tá com treta com João? Vamos consertar essa treta. Agora, você vai lá pra Atos 3. Quem conhece Atos 3 já vai pegar o código. Quem sabe do texto que eu tô falando aqui já vai entender. Já virou a chave. Aí Pedro amadurece. Aí em Atos 3, olha como é que tá Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Irmãos, na boa, são 12. Por que Pedro e João tiveram que subir junto no templo? Irmão, cuidado com as suas tretas com as pessoas. Que Deus é capaz de designar uma missão com vocês dois juntos. Só para poder corrigir e alinhar essas tretas. Alguém tá mandando mensagem aqui. Quem pegou? Ó, Deus fez com que os dois fossem juntos orar. Como quem diz assim, ó. Ah, é? Vocês estão de briguinha? Os dois vão liderar o ciclo de oração hoje. Os dois vão liderar o grupo de intercessão. Vocês dois vão junto entregar as marmitas. Vocês dois vão junto liderar a cantina. Vocês dois vão junto lá visitar a irmã. Ah, irmão. Para de graça, eu sei que você entendeu. Mas vamos encerrar aqui em Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora 9, ok? E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Então ele era aleijado desde o nascimento. O qual todos os dias... Depois, quando você tiver com a sua Bíblia, coloca entre parênteses todos os dias. Punham a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam no templo. Deixa eu falar. Ele é aleijado desde nascença e todos os dias ele estava na porta do templo. Só tem um detalhe. Esse templo era onde os judeus iam orar. Pedro e João, como todo bom judeu, também iam todos os dias orar. Todos os dias eles viam esse coxo lá pedindo esmola. Mas nunca fizeram nada. Mas depois dessa treta, Pedro, olha só, o qual vendo Pedro e João iam entrando no templo, e pediu que lhe se desse esmolas. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro com João disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Deixa eu te falar. Pega aí, anota aí. A solução do teu problema tem a cara do teu problema. Pega o código. A solução do teu problema tem a cara do teu problema. Como assim? Muito simples. Como Jesus, dias atrás, tinha falado para Pedro que ele ia ficar aleijado,
Todo dia ele via aleijado, não fazia nada. Mas quando ele se viu, daqui a alguns anos, cara, eu vou ficar aleijado, ele agora vê o aleijado, ele vê um problema que está relacionado ao dele. Aí ele vai falar, cara, em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, quem pegou? Quem pegou? Ele olha pro aleijado e fala, cara, Jesus falou que eu vou ficar igual aos caras. Não, tem que... Não. Eu não quero essa vida nem pro meu pior inimigo. Quer saber? Eu vou orar pra esse cara. Detalhe, esse aleijado tava lá todo dia. Detalhe, Pedro ia orar no templo todo dia. A solução do seu problema tem a cara dele. Pedro não morreu aleijado. Pegou. Aí Pedro voltou para o propósito. Porque no finalzinho do 21, ele se distraiu. Aqui em Atos 3, ele já está de volta no propósito. Ele já está alinhado no propósito eterno. Executando, fazendo o que tem que ser feito dentro do propósito. Por isso que sábado que vem, eu postei no meu último story, eu postei uma chamada para sábado que vem, às 3 da tarde. Eu vou dar essa aula no Zoom. E nós vamos fazer um prático no final de oração e intercessão, depois de termos falado alguns códigos importantes sobre o poder da oração dentro do propósito. Ok? Então, o meu WhatsApp, aquele WhatsApp que está lá no Story, é o meu WhatsApp pessoal. Se você quer participar dessa aula, eu vou te mandar um link de inscrição. Você só me mandar um WhatsApp ou me manda um direct, qualquer coisa. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Depois eu vou retirar, porque nós vamos pegar... Isso aqui é só uma prévia do que nós vamos estudar sobre propósito dentro das escrituras sagradas. Ok? Isso aqui não é propósito de autoajuda, né? Não é nada disso aí. É dentro das escrituras. Então vou deixar essa live salva por 24 horas. Então, se eu fosse você, no final da live eu pegava esse dedinho aí e mandava e compartilhava essa live com muita gente. Pastor, por que você não pode deixar essa live para sempre? Tem algumas razões pessoais. Tá? Eu tenho alguns motivos. Existem algumas razões pessoais que eu não vou deixar para sempre no IGTV. Mas eu vou deixar por 24 horas. Depois... Não, o de sábado tem um valor de inscrição. Para sábado tem um valor de inscrição. Mas nos meus stories, no meu último story, você vai ver lá as informações. Tá o Midinho online, às 3 da tarde, tá lá o meu WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp, você pode me mandar um direct. Eu te mando o link de inscrição e nós vamos ter essa aula no Zoom sábado que vem. Vai ser mais ou menos das 3 da tarde até as 6. Mais ou menos, das 3 às 6. Nós vamos falar sobre o propósito. Vamos desmistificar. Desde Gênesis 1:26, tá? Porque Gênesis 1:26 é a base. Eu vou repetir. Qualquer coisa que se fale de propósito de Deus, fora que não tenha como base, fundamento, Gênesis 1:26, cuidado. Que lá estão as nossas bases, ok? Então, quer participar dessa aula? Me mande um direct ou me mande um WhatsApp. E aí, nós vamos falar sobre desmistificando o propósito sábado que vem. Alright? Isso aqui é uma prévia, mas serviu para abrir um pouco os seus olhos sobre quando o diabo não consegue te destruir, ele vai fazer de tudo para te distrair. Só que para o eleito, distração é o mesmo que destruição. Amém? Que o Eterno te abençoe poderosamente e até a próxima. Espero ver todos vocês lá na aula sábado, ok? Beijo no coração de todos. Compartilhe essa live, vou deixar por 24 horas apenas. Compartilhe
essa live com o máximo de pessoas. Ó, e não importa se a pessoa não é no intuito de a pessoa participe do treinamento sábado que vem. Mas essa aula eu creio que vai desbloquear muita coisa para muita gente. Então o intuito é para abençoar essa pessoa também. Então compartilha, eu creio que essa palavra bíblica vai desbloquear muitas pessoas. Até mais.